Olá, pessoal! Vamos retomando então aí nossos estudos em relação aos agentes antimicrobianos. Nessa videoaula, então, nós vamos ver algumas questões, alguns pontos importantes em relação aos antifúngicos. Então, para começar, vamos relembrar aí algumas características dos fungos. Então, os fungos, eles são micro-organismos eucariotos. Então, a gente já vê uma diferença em relação às bactérias, que nós estávamos estudando anteriormente, quando a gente estava lá falando dos antibacterianos. Então, os fungos, eles possuem, então, o núcleo, as células fúngicas, elas possuem o núcleo envolvido por uma membrana nuclear. Então, a gente já vê aí também uma semelhança com as nossas células. Isso, essa similaridade com as nossas células, num primeiro momento, a gente pode pensar aí como uma dificuldade, no desenvolvimento de antifúngicos que sejam seletivos, exigindo esse esforço maior para a identificação de alvos que sejam exclusivos nos fungos. Mas a gente vai ver que isso foi possível. Uma outra característica é que os fungos, eles não apresentam mobilidade, também diferente aí das bactérias, e existem, milhares de espécies já identificadas. Muitas delas apresentam, uma certa importância econômica, Nós temos os fungos comestíveis, por exemplo, os cogumelos comestíveis. Eles também podem ser úteis na preparação de outros produtos, Nós temos fungos aí utilizados na fermentação de bebidas, na fermentação de pães, na produção de antibacterianos, A gente pode relembrar aí a penicilina. E, dentre essas milhares de espécies identificadas, cerca de 50 são patogênicas para humanos. Então, um número até pequeno aí vai ter importância no sentido de causar doença para os seres humanos. Então, nós temos alguns tipos de fungos que são, mais importantes aí do ponto de vista clínico. E aí, esses fungos mais importantes, eles podem ser classificados em 4 grupos. Então, nós temos as leveduras. Então, as leveduras, geralmente elas são unicelulares, apresentam, então, esse formato aí mais circular. E a gente tem, como um exemplo de levedura aí, a Cryptococcus neoformans, que é um agente etiológico da criptococose. Dentro desse grupo de fungos, clinicamente importantes, nós também temos os fungos filamentosos. Então, esses fungos filamentosos, eles apresentam um micélio verdadeiro, que são essas ramificações aqui, formadas por um conjunto de hifas, que são células cilíndricas. E a gente tem como um exemplo aí de fungo filamentoso o Aspergillus fumigatus, que é um agente etiológico da aspergilose. Nós temos também, os fungos semelhantes à levedura. Nesse caso, eles produzem essas estruturas que são semelhantes aos micélios ali dos fungos filamentosos, mas não são micélios verdadeiros. E como exemplo aí de fungo semelhante à levedura, nós temos a Candida albicans. Nós temos também, nesse grupo de fungos clinicamente importantes, os fungos dimórficos, que são, aqueles fungos que, dependendo ali, das limitações nutricionais do ambiente, nos quais eles se encontram, eles podem crescer tanto como no formato de leveduras, quanto no formato de fungos filamentosos. Então, ele pode estar aí nesses dois formatos. E, como um exemplo, desses fungos dimórficos, nós temos o Histoplasma capsulatum, que é o agente etiológico da histoplasmose. Em relação à patogenia das infecções fúngicas, ela começa então com a adesão. Então, o primeiro passo ali, nessa patogenia das infecções fúngicas, é que o fungo ele precisa se aderir a alguma superfície. Então, pode ser na pele, nas mucosas, ou também na superfície de próteses. Nós vamos ver que próteses são aí, então, um fator de risco para essas infecções fúngicas. Subsequentemente, então, os fungos aderidos, eles vão então colonizar essa superfície. Então, eles vão se proliferar nessa superfície ali que ele se aderiu. Alguns fungos,
eles vão parar por aqui, eles vão parar aqui na colonização da superfície. Então, causando então as micoses superficiais. Então, eles aderem, colonizam a superfície e para por ali. Mas, né, alguns fungos, eles vão invadir o tecido, né, vão invadir tecidos mais profundos, causando a infecção, né, nesses tecidos. E outros ainda vão atingir a circulação sistêmica, né, vão ser levados ali para outros tecidos, outros órgãos, causando então as infecções fúngicas sistêmicas. Baseado então, né, nessa patogenia aí das infecções fúngicas, elas podem ser classificadas então em infecções superficiais, né, então vão ser aquelas infecções, né, quando o fungo adere e coloniza aquela superfície. Então, nós temos, então, as infecções fúngicas que atingem, né, ali somente a camada mais superficial, né, da pele, né, na epiderme. Nós temos também, né, aquelas infecções fúngicas superficiais que atingem a epiderme e os anexos, então, né, atinge também, né, os pelos, cabelos, unhas. Essas infecções, então, né, elas também são chamadas de infecções fúngicas cutâneas. E nós temos ainda aquelas infecções fúngicas superficiais, mas que vão atingir, né, a epiderme, a derme, podendo chegar até a hipoderme, sendo chamadas então de infecções fúngicas subcutâneas. Nós temos também, né, como comentamos lá na patogenia, as infecções fúngicas sistêmicas, que são aquelas, né, que vão se disseminar pela corrente sanguínea, e nós também temos as infecções fúngicas chamadas de oportunistas, que são aquelas infecções que vão aparecer, né, em casos onde o paciente, né, não está com o sistema imune competente, né? Então, em casos de imunossupressão. Existem alguns grupos, né, alguns pacientes que são mais suscetíveis a infecções fúngicas. Então, né, nesses grupos mais suscetíveis, nós temos, né, os pacientes em UTI, né, muitas vezes esses pacientes, eles são acometidos por doenças que causam a imunossupressão, né, então, né, essa imunossupressão vai facilitar essa infecção fúngica, né, nesses pacientes em UTI. Pacientes imunossuprimidos, no geral, também vão estar mais suscetíveis, né? Como já comentamos em relação à imunossupressão. Então, né, nesse grupo, né, lembrar, né, dos transplantados, dos pacientes em quimioterapia para o câncer e nos pacientes que convivem com o vírus do HIV. Também é importante lembrar, né, dos pacientes portadores de prótese, né, como eu já tinha até falado aí para vocês, que essas próteses, elas podem ser locais importantes para adesão dos fungos. Então, esses pacientes portadores de próteses também estão mais suscetíveis. E também pacientes, né, com o uso exacerbado de antibacterianos de amplo espectro. Por quê, né? Quando a gente utiliza esses antimicrobianos de amplo espectro, pode haver uma destruição da microbiota normal, né, que muitas vezes serve de proteção para esses fungos. Então, né, com esse uso exacerbado de antibacterianos de amplo espectro, pode ocorrer a destruição da microbiota, que é protetora, favorecendo as infecções fúngicas. Pensando, então, no desenvolvimento de antifúngicos, né, de agentes para tratar essas infecções causadas pelos fungos, nós temos 5 alvos principais. Então, nós temos como alvo a membrana celular, né, que é importante ali para a proteção do fungo. Nós temos também a parede celular, que também é importante para a proteção do fungo e, né, principalmente para a proteção em relação a variações na pressão osmótica. Nós temos o retículo endoplasmático, né, que está aqui como alvo porque ele é responsável pela síntese do ergosterol, né? Nós vamos detalhar isso, né, mas o retículo endoplasmático, então, ele faz a síntese do ergosterol, que é um componente importante da membrana plasmática dos fungos. Nós temos também como alvo o fuso mitótico, né, então, a divisão celular, e também os
ácidos nucleicos. Então, vamos detalhar cada um desses alvos aí, falando, né, dos representantes antifúngicos que agem, né, em cada um desses alvos. Então, vamos começar aí falando dos inibidores da síntese da parede celular. Bom, então, já tinha até comentado aí para vocês, né, da importância da parede celular fúngica, né? Então, ela age protegendo o fungo, principalmente em relação, né, a essa proteção contra as variações de pressão osmótica, né, que o fungo pode sofrer ao estar em um ambiente ou em outro. Essa parede celular, ela é formada principalmente por quitina, por glicanos e também por proteínas. É importante a gente lembrar, né, que quando a gente fala desses inibidores da síntese da parede celular, eles então vão agir seletivamente, né, uma vez que as células humanas, né, as nossas células, né, a gente não tem parede celular. Então, eles vão ser agentes seletivos. Então, né, dentro desses inibidores da síntese da parede celular, nós temos as equinocandinas, né, tendo como principais representantes aí a caspofungina, a micafungina e a anidulafungina. Então, essas equinocandinas, elas vão inibir esse complexo glicano-sintase, que é então responsável pela síntese do beta-1,3-glicano, que é então, né, um glicano importante aí para a estrutura da parede celular fúngica. Se, né, esse glicano não está presente na parede celular fúngica, ocorre então a perda da integridade, né, dessa parede celular, resultando então, né, no estresse osmótico, levando à lise da célula fúngica e também à morte daquela célula. Falando então aí alguns detalhes sobre cada um, né, desses representantes aí das equinocandinas, a caspofungina, ela foi a primeira equinocandina a ser aprovada para uso e ela tem, né, aí alguns usos possíveis. Ela pode ser utilizada então para o tratamento da candidíase invasiva. Ela também pode ser utilizada para o tratamento da aspergilose invasiva, né? Nesse caso, quando não há resposta ou quando há algum tipo de intolerância aos fármacos aprovados, né, como primeira escolha para aspergilose invasiva, né, como por exemplo as formulações de anfotericina B, né? Nós vamos comentar ainda da anfotericina B. A caspofungina, ela também pode ser utilizada para candidíase esofágica e também para pacientes neutropênicos febris persistentes, né, quando há suspeita de infecção por fungo. A micafungina, ela também é utilizada para candidíase esofágica e também como terapia profilática antifúngica, né, em receptores de transplante de células tronco hematopoéticas. E por fim, né, o último exemplo aí de equinocandina, a anidulafungina, ela também é utilizada para o tratamento da candidíase esofágica, mas também pode ser utilizada para o tratamento da candidemia, né, que é a infecção, né, da corrente sanguínea causada por leveduras do gênero Cândida. Eu deixei aqui para vocês, né, esse quadro resumo aí, né, das equinocandinas, que agem então inibindo a síntese da parede celular dos fungos. E eu só gostaria de chamar a atenção de vocês, né, para esse possível efeito adverso que está relacionado com o aumento das enzimas hepáticas. Então, né, no caso de pacientes com disfunção hepática, talvez seja necessário, né, ali um ajuste de dose. Então, né, isso tem que ser lembrado aí por vocês quando a gente fala das equinocandinas. Então, passando aí para a próxima classe, nós vamos falar dos agentes antifúngicos que agem, então, inibindo a estabilidade da membrana. Nesse grupo, então, nós temos os agentes poliênicos, né, que são representados aí pela
anfotericina e pela nistatina. Né? Eles são chamados de poliênicos por causa dessa presença de duplas ligações intercaladas, como vocês podem ver aí na estrutura tanto da anfotericina quanto da nistatina, né? São até estruturas bem semelhantes. E como que esses compostos eles agem para afetar a estabilidade da membrana? Esses dois compostos, eles possuem uma forte afinidade com o ergosterol. Então, o que é esse ergosterol, né? O ergosterol, vocês podem pensar nele, né, na membrana dos fungos, tendo uma função semelhante, similar à função do colesterol nas nossas membranas. Então, o ergosterol, ele é importante para dar rigidez à membrana plasmática. Então, ele é importante para manter a estabilidade dessa membrana. Então, né, tanto a anfotericina B quanto a nistatina, elas se ligam, né, ao ergosterol, formando então canais, poros na membrana plasmática dos fungos. Então, esses poros, né, ele altera ali então a permeabilidade da membrana, permitindo então extravasamento de componentes importantes para aquele fungo. Então, né, com o extravasamento desses constituintes, né, que são essenciais, vai ocorrer então a morte dessa célula fúngica. Falando então aí, né, alguns pontos importantes da anfotericina B, ela é utilizada por via parenteral, devido às suas características fisicoquímicas, são utilizadas, né, algumas formulações para melhorar a sua farmacocinética, né? Então, tanto formulações coloidais, né, de desoxicolato, né? Então, a gente encontra a anfotericina B, né, nesse tipo de formulação, desoxicolato, e também, né, algumas formulações lipídicas, né, lipossomas e outros tipos de formulações lipídicas, né? A gente tem aqui alguns exemplos, Anfotec, Abelcelt e o Ambisome. Essas formulações lipídicas, inclusive, elas também são utilizadas para tentar reduzir a toxicidade que está relacionada à anfotericina desoxicolato. Então, né, falando então, né, dessas reações tóxicas, nós podemos dividir essas reações de toxicidade da anfotericina em 3 grupos. Então, nós temos as reações sistêmicas imediatas, né? Então, né, é também chamada essas reações de tempestade de citocinas, né? Que é quando a anfotericina B, ela desencadeia, né, essa liberação tanto de TNF-alfa quanto de interleucina 1, né, pelas células do sistema imune do paciente. Então, né, o TNF-alfa quanto a interleucina 1, ela, né, vai então provocar febre, calafrios, tremores musculares e hipotensão ali nas primeiras horas após a administração da anfotericina. Nós temos também efeitos renais causados, né, pela vasoconstrição de arteríolas aferentes. Em relação ao mecanismo, ainda não se é conhecido muito bem como que se dá essa vasoconstrição aí com a utilização da anfotericina B. E temos também, né, aí o terceiro grupo de efeitos adversos causados pela anfotericina B, os efeitos hematológicos, né, tendo aí, né, como principal efeito a anemia, né, que é uma anemia secundária, né, provavelmente pela redução da produção de eritropoetina, né, causada então pelos efeitos nefrotóxicos que a gente falou anteriormente aí. Então, essas formulações lipídicas aqui, né, como eu comentei, além de tentar resolver, né, os problemas ali de farmacocinética devido, né, às características estruturais ali da anfotericina, elas também visam reduzir esses efeitos adversos, esses efeitos tóxicos aqui que a anfotericina pode causar. Mas, né, então elas reduzem essa toxicidade, mas elas apresentam um custo muito mais elevado. Então, é importante a gente lembrar disso.
Em relação ao espectro de ação da anfotericina B, ela apresenta atividade contra muitos fungos, né? Então, ela pode ser utilizada para o tratamento de várias infecções, como, por exemplo, candidíase, meningite criptocócica, aspergilose invasiva, zigomicose, coccidioidomicose, blastomicose e também histoplasmose. Em relação à nistatina, né, que é aquele outro agente poliênico que também vai interferir na estabilidade da membrana plasmática, né, por causa da ligação ao ergosterol. A nistatina, então, ela é utilizada, né, apenas de forma tópica. Isso, né, porque ela também apresenta aqueles problemas de farmacocinética que a anfotericina apresenta, mas para ela não foram desenvolvidas muitas formulações visando outro tipo de uso. Então, ela fica restrita aí para o tratamento de infecções de forma tópica. E ela é utilizada principalmente para tratar infecções por Candida albicans. Também deixo aí para vocês um quadro resumo de tudo isso aí que a gente falou em relação aos agentes poliênicos, né? Que é a anfotericina e a nistatina. Passando então para o próximo grupo, vamos falar então dos agentes que agem como inibidores da síntese de ácidos nucleicos. Na verdade, dentro, né, desse mecanismo de ação, né, que se dá pela inibição da síntese de ácidos nucleicos, nós temos apenas um representante, que é a flucitosina. Então, né, para a flucitosina ela entrar dentro da célula fúngica, ela utiliza esse transportador específico, que é a citosina permease. Essa citosina permease, ela só está presente nas membranas dos fungos. Então, a flucitosina, ela é então seletiva para as células fúngicas, uma vez que então as nossas células não vão conseguir captar a flucitosina. Então, ela entra através dessa citosina permease e então, lá, depois que ela já está dentro da célula, a citosina desaminase vai transformar, então, a flucitosina em 5-fluorouracila. Depois, né, algumas reações ali subsequentes vão transformar essa 5-fluorouracila em ácido 5-fluorodesoxiuridílico. Então, esse composto aqui, ele vai inibir a timidilato sintase, que é então a enzima responsável pela conversão da uracila em timina. Então, né, resultando aí no fim das contas na inibição da síntese de DNA. Falando aí algumas características da flucitosina, ela apresenta uma boa biodisponibilidade por via oral, então ela é absorvida rapidamente a partir do trato gastrointestinal. Ela apresenta uma ampla distribuição pelo organismo, né? Ela apresenta, né, então, um amplo volume de distribuição com uma baixa ligação a proteínas plasmáticas. Ela penetra muito bem no sistema nervoso central, nos olhos e no trato urinário. Então, a gente já pode pensar aí que ela pode ser útil para tratar infecções nesses locais. A excreção dela se dá pela via renal. Então, né, em casos de pacientes com função renal diminuída, é necessário o ajuste da dose e ela é contraindicada em caso de insuficiência renal severa, né? Em casos de insuficiência renal severa, o tempo de meia-vida dela pode chegar até 200 horas, né? Sendo que o normal, né, é em torno de 3 a 5 horas. Então, ela é contraindicada em casos de insuficiência renal severa e precisa de ajuste de dose em casos de função renal diminuída. E ela também é contraindicada na gravidez. Em relação à utilização da flucitosina em monoterapia, ela é utilizada então para o tratamento da candidíase, da criptococose e também da cromomicose. Já
em associação, ela é muito utilizada em associação com a anfotericina B, para o tratamento de meningite criptocócica em adultos HIV positivos. Isso porque quando ela é utilizada em monoterapia, verifica-se, né, rapidamente o desenvolvimento de resistência, né, tanto pela mutação da citosina permease, né, que é aquele, né, transportador, né, pelo qual a flucitosina ela entra nas células fúngicas, como também por mutações na citosina desaminase, né, que é aquela primeira enzima ali no mecanismo de ação da flucitosina. Então, para evitar, né, o aparecimento desse tipo de resistência, ela é então utilizada em associação com a anfotericina B. E, né, o mecanismo dessa interação parece envolver então um aumento da captação da flucitosina pelas células fúngicas em virtude da lesão na membrana plasmática do fungo causada pela anfotericina B. Porque, né, como a gente viu anteriormente, a anfotericina B, ela age então, né, ali alterando a permeabilidade da membrana pela ligação ao ergosterol. Então, temos aí então a possível interação entre a anfotericina e a flucitosina. Deixo aqui então para vocês também um quadro resumo aí das características da flucitosina. Vamos falar agora então do fármaco que age como inibidor da mitose. Então, dentro desse mecanismo de ação, a gente também vai ter apenas um representante aí do inibidor da mitose, que é a griseofulvina. A griseofulvina, ela é um antifúngico natural, isolado do mofo Penicillium griseofulvo. Então, né, como que é o mecanismo de ação da griseofulvina? Ela age inibindo a mitose ao se ligar tanto à tubulina, que é o mecanismo principal, mas também ao se ligar à proteína associada aos microtúbulos. Então, né, quando ela se liga tanto a tubulina quanto a essa proteína, ela inibe a organização do fuso mitótico, né, que é essa estrutura formada para coordenar a separação dos cromossomos. Então, ela impede a mitose, ela impede, então, a divisão celular. Então, depois da exposição da célula à griseofulvina, até ocorre a replicação do DNA, mas a célula não se divide. Então, a griseofulvina ela age aí como um agente fungistático. Bom, algumas características importantes aí da griseofulvina é que ela apresenta tropismo por queratina. Então, ela se acumula, né, em células precursoras de queratina, como também ela se liga, né, com bastante força à queratina em células diferenciadas. Então, né, por causa desse tropismo pela queratina, ela é muito utilizada para o tratamento de infecções causadas por dermatófitos. Então, infecções na pele, cabelo e unhas causadas por fungos dos gêneros Trichophytum, Microsporo e também Epidermophytum. Uma desvantagem é que o tratamento ele precisa ser prolongado, né? Ele precisa ocorrer até haver a substituição completa da pele, do cabelo ou da unha infectada por tecido normal. Então, né, esse tratamento pode ser aí bem longo, né? Costuma ser bem prolongado e também a posologia precisa ser de 6 em 6 horas. Então, né, é um medicamento aí que às vezes a adesão não é muito alta. A absorção por via oral, ela é variável, vai depender então do tipo de preparação, né, o tamanho da partícula que é utilizada. E também, né, pode ser aumentada essa absorção oral aí da griseofulvina se ela for administrada junto com alimentos gordurosos. Um outro ponto que é importante a gente comentar da griseofulvina é que ela induz enzimas CYP. Então, ela pode
aumentar o metabolismo da varfarina, né, precisando ali fazer um ajuste da dose, e também ela pode reduzir a eficácia de anticoncepcionais orais. Então, precisa ficar atento aí com essas interações medicamentosas da griseofulvina. Também deixei aí para vocês um quadro resumo dessas características da griseofulvina e só destacando uma questão que em relação aos efeitos tóxicos graves, né, porque já existem alguns relatos desses efeitos tóxicos graves, mas eles são raros, então não é uma coisa que chame tanta atenção assim na utilização da griseofulvina. Passando agora para o próximo grupo, vamos falar então dos inibidores da biossíntese do ergosterol. Então, nós já até comentamos lá, quando a gente falou, né, dos agentes que agem inibindo, alterando, né, na verdade, a estabilidade das membranas fúngicas, a gente já até falou do papel do ergosterol. Então, o ergosterol é esse componente aí da membrana celular, que tem uma função semelhante ao colesterol nas nossas células, que é de manter de dar, né, de conferir essa rigidez à membrana celular dos fungos. Então, eles são importantes para a estabilidade da membrana celular. Nós temos aqui, então, representada, né, a via biosintética do ergosterol. Então, né, nós temos várias reações ali acontecendo até chegar à produção do ergosterol, e a inibição, né, de qualquer uma dessas etapas, então, compromete a produção do ergosterol. Em relação aos fármacos, né, utilizados, então, para inibir essa produção, nós temos dois grupos. Um grupo, então, age inibindo a esqualeno-epoxidase, que vai, então, fazer a transformação do esqualeno em esqualeno epóxido. E nós temos um outro grupo de fármacos que age, então, inibindo a 14-alfa-esterol desmetilase, que faz, então, a transformação do lanosterol em 4,4-dimetilcolesta 8,14,24-trienol. Então, nós vamos falar aí desses dois grupos e, né, dos representantes desses dois grupos. Então, para começar, né, vamos falar aí dos inibidores da esqualeno-epoxidase. Então, nós temos as alilaminas, representado então pela terbinafina e pela naftifina, e nós temos também as benzilaminas, representado aí principalmente pela butenafina. Então, né, elas agem inibindo, esses fármacos agem então inibindo a esqualeno-epoxidase, e eles também causam o acúmulo de esqualeno, que, né, então, como se ele está inibindo a transformação do esqualeno em lanosterol, então tem esse acúmulo de esqualeno, e esse esqualeno ele acaba sendo tóxico também para as células fúngicas. Então, né, ele age, né, o mecanismo principal é pela inibição da esqualeno-epoxidase, mas também tem esse mecanismo de ação secundário aí para esses compostos. Falando um pouco aí das características da terbinafina, ela é encontrada em formulações para uso oral e também para uso tópico. Com uso oral, né, por via oral, ela apresenta um extenso metabolismo de primeira passagem. Então, em virtude, né, desse extenso metabolismo de primeira passagem, a biodisponibilidade oral da terbinafina é um pouco baixa, em torno ali de 40%, mas, né, o seu tempo de meia-vida ele é bastante elevado, ali em torno de 300 horas. Isso por causa do seu acúmulo na pele, nas unhas e também no tecido adiposo. A forma oral da terbinafina é utilizada para o tratamento de onicomicose, de tínia corporal, tínia crural, tínia de pé e também tínia do couro cabeludo, perdão. E as formulações de uso tópico é utilizada então para o tratamento de tínia corporal, tínia crural e tínia de pé. Já
a naftifina e a butenafina, elas são utilizadas apenas para uso tópico. Então, elas são utilizadas ali para as mesmas indicações da terbinafina de uso tópico, que é para o tratamento de tínia corporal, tínia crural e tínia de pé. Também deixo aqui para vocês esse quadro resumo para os inibidores da esqualeno-epoxidase e, né, chamo a atenção aí, né, que a principal contraindicação é apenas nos casos de hipersensibilidade a esses fármacos. Passando então aí, né, para os outros fármacos, né, desse grupo aí dos inibidores da biossíntese do ergosterol, nós temos então os inibidores da 14-alfa-esterol desmetilase. Dentro desse grupo nós temos os imidazólicos e os triazólicos. E, né, esses dois grupos de fármacos, eles agem, né, também, além de inibir a 14-alfa-esterol desmetilase, eles também vão causar o acúmulo do lanosterol, que vai ser tóxico para as células fúngicas. O lanosterol, ele rompe as cadeias acil dos fosfolipídios nas membranas ali dos fungos, né, contribuindo então para a desestabilização da membrana, que já está comprometida pela ausência do ergosterol. Então, né, vamos falar aí primeiro dos imidazólicos. Né, nós temos aí, então, como representante dos imidazólicos o cetoconazol, o clotrimazol, o butoconazol, o oxiconazol e o miconazol. Eles recebem esse nome por causa, né, de possuírem na sua estrutura esse anel imidazólico e, com exceção do cetoconazol, né, esses outros representantes, eles são utilizados apenas por via tópica para o tratamento principalmente de tínias e também de candidíase mucocutânea. Então, o cetoconazol, então, ele apresenta essa diferença aí com os outros imidazólicos, né, por causa que ele pode ser utilizado tanto por via tópica quanto por via oral. Um problema é que a absorção dele, né, ela é dependente da conversão do fármaco em sal no ambiente ácido do estômago, então ele é dependente do pH ácido estomacal. Então, ele não pode ser utilizado se o paciente tiver acloridria ou se o paciente estiver, então, utilizando bicarbonato, antiácidos ou inibidores da bomba de prótons. Então, precisa ficar atento a esse detalhe aí. Uma outra característica é que o cetoconazol, ele apresenta baixa penetração na barreira hematoencefálica, o que limita, então, a sua eficácia, né, nas infecções do sistema nervoso central. Uma outra característica do cetoconazol é que ele inibe as enzimas do citocromo P450, então ele pode alterar aí o metabolismo de vários fármacos, e ele também inibe, mesmo em doses terapêuticas, ele pode inibir a síntese de hormônios esteroides, isso porque ele também tem uma certa afinidade por enzimas envolvidas, então, aí na síntese desses hormônios. Apesar, né, dessas desvantagens, o cetoconazol, ele apresenta um espectro de ação bem amplo. Ele é ativo contra várias espécies de fungos que causam infecções sistêmicas e também apresenta ação contra vários fungos dermatófitos. Passando aí para o outro grupo de agentes inibidores da 14-alfa-esterol desmetilase, nós temos então os triazólicos. Então, a gente tem aí, né, nos triazólicos o itraconazol, o fluconazol, o voriconazol, o terconazol e o posaconazol, né? Eles apresentam aí, então, um anel com 3 átomos de nitrogênio, né, ao invés daqueles 2 átomos encontrados nos imidazólicos. E uma outra característica que os diferencia dos imidazólicos
é que os triazólicos, eles apresentam uma maior afinidade pela 14-alfa-esterol desmetilase. Então, por causa disso, dessa maior afinidade, eles não apresentam aquela questão da inibição da produção dos hormônios esteroides, que a gente comentou lá para o cetoconazol. Então, né, como eles têm essa maior afinidade pela 14-alfa-esterol desmetilase, eles não vão agir, então, nas enzimas responsáveis pela síntese, né, pela produção dos hormônios esteroides. Detalhando, então, aí, né, cada um dos representantes, né, dos triazólicos, vamos falar aí primeiro do itraconazol. Ele pode ser utilizado tanto por via oral, quanto por via endovenosa. Em relação, né, à sua utilização por via oral, a sua absorção também é dependente do pH ácido estomacal, então algumas vezes é preferível ali a via endovenosa, né, principalmente para tratar essas infecções sistêmicas. Ele substituiu o cetoconazol em vários casos, né, devido também ele apresentar um amplo espectro de ação, e ele, né, em relação ao cetoconazol, ele apresenta uma atividade aumentada em aspergilose, blastomicose e histoplasmose, mas ele também não penetra a barreira hematoencefálica. Então, ele também não vai ser útil para tratar infecções do sistema nervoso central. Um outro representante aí dos triazólicos é o fluconazol. Atualmente, ele é o agente antifúngico mais amplamente utilizado. Ele pode ser utilizado tanto por via oral quanto por via endovenosa. Em relação à sua utilização por via oral, a sua biodisponibilidade é de praticamente 100%. E, ao contrário do cetoconazol e do itraconazol, a sua absorção por via oral não é influenciada pelo pH gástrico. Então, a gente já vê aí uma vantagem. Uma outra vantagem é que ele apresenta difusão livre no líquido cefalorraquidiano. E, né, por causa dessa penetração no líquido cefalorraquidiano, ele é o tratamento de escolha para o tratamento da candidíase sistêmica e da meningite criptocócica. O voriconazol e o posaconazol, eles são utilizados para o tratamento de infecções sistêmicas, né, causadas aí por diversos tipos de fungos, e o terconazol, ele tem a sua utilização mais limitada, ele é utilizado principalmente para o tratamento de candidíase vaginal. Deixo aí para vocês também um quadro resumo em relação às características dos imidazólicos. Aqui temos o quadro resumo dos triazólicos também. E, né, só chamando a atenção aí de vocês, né, deixando uma observação aí para vocês, que é em relação ao ravuconazol, né, que é um triazólico que atualmente ele está aí na fase de ensaios clínicos, né, então pode ser que aí nos próximos anos ele entre aí para o arsenal de triazólicos disponíveis para uso. Ele apresenta um espectro, né, nos testes que já foram feitos, ele apresenta um espectro ampliado de atividade contra várias espécies de fungo, incluindo aspergillus e as espécies de cândida resistentes. Bom, pessoal, então finalizamos a nossa videoaula por aqui. Deixei essa figurinha aí como uma forma para a gente revisar tudo isso que foi falado aí. Então, nós temos os agentes antifúngicos que agem no fuso mitótico, então, que vão impedir a divisão celular. Então, né, nesse caso, a gente tem apenas um fármaco, que é a griseofulvina. Nós temos também um fármaco que vai agir inibindo a síntese de DNA, que é a flucitosina. Nós temos os fármacos que vão alterar a estabilidade da membrana plasmática, que são os poliênicos, anfotericina B e anistatina. Então, né, esses dois compostos, eles se ligam lá no ergosterol, formam aqueles poros, aqueles canais da membrana plasmática, alterando a estabilidade, causando lise.
Nós temos também os fármacos que agem na parede celular, então nós temos as equinocandinas, que vão agir, então, inibindo a síntese daquele glicano que é importante para a estabilidade da parede celular. Então, nós temos aí a caspofungina, a micafungina e a anidulafungina. E nós temos, por fim, os fármacos que agem lá no retículo endoplasmático, inibindo, então, a síntese do ergosterol, que é importante para a estabilidade da membrana plasmática. Então, a gente tem as alilaminas e as benzilaminas, os imidazólicos e os triazólicos. Então, são esses aí os fármacos antifúngicos. Obrigada, pessoal, pela atenção e a gente se vê em breve.